Olá, muito boa noite! Bem-vindos à nossa live de encerramento da Semana da Saúde. Durante todos esses dias dessa semana, nós estivemos aqui falando sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. E saúde é um assunto muito amplo, mas eu procurei resumir em 5 cuidados essenciais que todos nós precisamos ter para viver bem e com saúde. Não importa a sua idade, a sua condição financeira, social, nem mesmo seu estado de saúde. Você pode viver muito melhor se você observar esses 5 cuidados essenciais, que na verdade são 5 princípios de saúde e bem-estar. Então, só relembrando aqui, o primeiro princípio que eu falei, o primeiro cuidado essencial, que foi na segunda-feira, é acertar os ponteiros do relógio biológico. O relógio biológico tem que estar no ritmo certo. Na terça-feira, então, nós falamos que o corpo humano ele foi programado para estar sempre em movimento. Daí nós recebemos aqui o professor Clécio Souza, professor de Educação Física, personal trainer, e a gente bateu um papo muito legal, foi uma entrevista maravilhosa, sobre o poder do movimento. Na quarta-feira, então, que foi o Dia Mundial da Saúde, nós recebemos aqui a Paula Lima e ela está vivendo uma jornada incrível de descoberta das muitas possibilidades que o estilo de vida saudável traz para a vida de uma pessoa. E ela contou assim coisas maravilhosas de como está essa jornada de controle do estresse, as conquistas que ela está fazendo. Foi muito bom. E ontem, então, nós recebemos aqui a nutricionista Risabelle Oliveira, onde falamos muitas coisas importantíssimas acerca da alimentação, do poder da alimentação. Esclarecemos dúvidas, foi maravilhosa a live de ontem. E hoje, então, vamos falar do 5º cuidado essencial com a saúde. Então, relembrando, primeiro, acertar os ponteiros do relógio biológico. Segundo, manter o seu corpo sempre em movimento, evitando aí os males do sedentarismo. Terceiro, controlar o nível do estresse. Quarto, ter uma alimentação vitalizante, que promove a sua saúde, a sua vitalidade. E hoje, o 5º cuidado essencial, que é o 5º princípio de saúde, que eu considero, na verdade, o mais importante. Como diz o ditado, a gente deixa o melhor para o final, A sobremesa. Pois é, então eu deixei o melhor assunto desta Semana da Saúde para hoje, o último dia, que é o seguinte: o 5º cuidado essencial, o 5º princípio de saúde que você precisa para viver bem é desenvolver uma conexão com o seu Criador. Isso mesmo. Deus, o nosso Criador, Ele planejou que nós tivéssemos um corpo perfeito, um corpo que operasse sempre em equilíbrio. Na verdade, o plano do Criador era muito mais amplo, que não só o corpo fosse perfeito, mas que esse planeta fosse perfeito. Nunca fez parte dos planos do Criador que houvesse doenças como Covid-19, câncer, diabetes, hipertensão. Nunca fez parte dos planos do Criador que houvesse a poluição ambiental, os animais morrendo, os rios poluídos, tudo sendo destruídos. Nunca fez parte dos planos do Criador que houvesse catástrofes, que ceifam tantas vidas, como tsunamis, erupções vulcânicas, terremotos. Nunca. No plano original, era um planeta perfeito, seres humanos perfeitos, animais perfeitos, e essa perfeição não quer dizer monotonia. É perfeição no sentido que todos ali teriam a plena capacidade de desenvolver ao máximo suas possibilidades, viveriam em harmonia, sem agressões, sem violência, sem morte, sem doenças, sem sofrimento. O plano original era esse. Só que está muito claro que esse plano original do Criador foi estragado. Não vou dizer que foi por água abaixo, porque ele tem o controle, ele ainda está no controle, ele está trabalhando para restaurar esse planeta e restaurar a cada um de nós. E quem foi o responsável por esse plano original, de vivermos em um mundo perfeito, sem morte, sem doença, por esse plano não ter dado certo, ter sido estragado? Adivinha quem? Quem foi o responsável? Os seres humanos.
foi devido às más escolhas que o homem fez desde o princípio, que entrou nesse mundo, esse intruso que é a morte, que é o sofrimento, que é a violência, enfim, a degradação ambiental do planeta e dos seres humanos. Mas a boa notícia é que o Criador, desde o princípio, ele começou a trabalhar no plano de restauração do planeta e restauração de cada pessoa. Não apenas a restauração desse corpo físico, que por mais que a gente cuide dele, né, cuide da nossa saúde, um dia nós vamos morrer, isto é certo. Mas isso de maneira alguma deve nos desanimar de continuar cuidando da saúde, porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem, de que adianta cuidar da saúde se de todo jeito eu vou morrer? Isso é verdade, de todo jeito vamos morrer, mas não é assim que nós devemos pensar. Nós devemos pensar que adianta sim cuidar da saúde, porque eu vou viver e vou viver bem, né? Não importa se um dia eu vou morrer, o que importa é enquanto eu estou vivendo, eu quero desfrutar o melhor da vida. Apesar dos problemas, a gente pode sim desfrutar de coisas boas. Esse também é o plano do nosso Criador, de que mesmo em meio aos problemas a gente consiga triunfar sobre as dificuldades, a gente consiga se erguer no meio das dificuldades e se tornar uma influência positiva sobre os outros. Isso é uma das coisas mais gratificantes. Por isso eu tenho falado sempre aqui na Semana da Saúde que vale a pena sim cuidar da saúde. Não importa se eu não viva tanto quanto os outros que se descuidaram. Não importa se eu venha a adoecer. A gente está sujeito a doenças, porque a gente vive num planeta doente. Não podemos esquecer disso. Mas quem cuida da saúde vive melhor. Quem cuida da saúde tem mais prazer em viver. O prazer aumenta e cada dia a gente descobre novos prazeres. E cada dia a gente se torna uma influência mais positiva sobre os outros. E isso dá muito prazer também, quando a gente vê que uma pessoa, né, pode se erguer, uma pessoa pode mudar um mau hábito. E nós fomos responsáveis de uma certa forma por isso, nós influenciamos esta pessoa. Isso também faz parte dos prazeres da vida. Bom, então como eu dizia, o quinto cuidado essencial é desenvolver uma conexão com o Criador. Aprender quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele está fazendo por nós e quais são os planos dele para restaurar este planeta, restaurar os seres humanos, restaurar os relacionamentos dos seres humanos entre si, do ser humano com a natureza. Sim, ele tem esse plano. E como é que a gente descobre essas coisas, né? Como é que a gente pode desenvolver essa conexão com o Criador? Bom, daí a gente vai falar um pouco da questão, né, desse aspecto da espiritualidade, que é essa busca do ser humano, né, por algo transcendente, algo fora dele, né, algo além dele. É algo assim de fato espiritual, que sai desse mundo material do ter, do buscar, né, do conquistar, para o ser, né? Daí vem essa questão dos pensamentos sobre o significado da vida, o sentido da vida, né? E claro que não tem como deixar de pensar no que vem depois, né? Depois da morte, o que acontece? Será que acaba tudo? Então o ser humano ele sempre se deteve sobre essas questões e claro que existem muitas filosofias, muitas religiões que tentam explicar isso. E muitas pessoas buscam preencher esse aspecto espiritual de muitas maneiras. E eu estou aqui para compartilhar a maneira como eu tenho desenvolvido essa minha espiritualidade e que me tem feito muito bem, né? Não é uma maneira única, exclusiva, né? Muitas pessoas também seguem esse caminho, há vários caminhos aí. Mas será que todos eles de fato vão conduzir mesmo você para essa conexão com o Criador? Fica aí a pergunta, mas eu quero compartilhar com você como é que eu tenho buscado desenvolver a conexão com o meu Criador. E isso também promove a minha saúde. Na verdade, essa questão espiritual, né, isso aí já está comprovado mesmo. Por muito tempo a ciência andou torcendo o nariz, né, para esse aspecto aí espiritual. Dizer que era besteira, né, era imaturidade, é coisa de ser humano, de primitivismo, mas hoje em dia está realmente demonstrado que pessoas que procuram cultivar a espiritualidade, elas têm grandes benefícios para a saúde, né? Então,
de que maneira você vai cultivar a espiritualidade? Você pode colocar aí até, né? De que maneira você tem cultivado essa espiritualidade? De que maneira você tem buscado ter uma conexão com Deus? As maneiras são variadas e eu quero aqui compartilhar a minha maneira, como eu disse para vocês. Bom, eu busco desenvolver uma conexão com o meu Criador de 3 modos, tá? Então, são 3 práticas que eu faço diariamente, tá? Isso realmente é um ritual diário. Quase que também assim, a todo momento eu procuro estar em conexão com o Criador através dessas 3 maneiras. Bom, a primeira delas é através da prece, né? Através da oração, em que eu falo com Deus, né? E eu falo não como se eu estivesse jogando assim palavras no ar, mas porque eu tenho a consciência de que Ele está presente, porque Ele está em todos os lugares, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele ouve tudo. Mas então por que eu preciso falar? É porque Ele não sabe? Não, é porque para mim faz com que eu me ligue a Ele, eu me conecte a Ele. Se eu fico só em silêncio, eu não estou desenvolvendo esse meu lado espiritual. Então, eu falo com Deus, né? E eu falo o quê? Eu falo tudo que, assim, que eu sinto, né? Que eu penso. E tem também alguns momentos especiais que eu sinto essa necessidade de falar com Deus. Por exemplo, quando eu acordo, né? Então, logo que eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é levar esse meu pensamento para Deus. Às vezes, deitada mesmo aí na cama, quando assim eu retomo a consciência, né, que estava dormindo, que eu, acordei, e eu digo, obrigada, meu Deus, por esta noite e por essa oportunidade de um novo dia de vida que o Senhor está me concedendo, né? Então, essa gratidão ao Criador, logo por cada bênção, né, por cada dádiva, por cada oportunidade, isso também promove a saúde e isso faz com que eu tenha já essa conexão com o Criador. E por que essa conexão é importante? Porque Deus, o Criador, Ele é a fonte da vida. E Ele é, na verdade, a fonte, né, dessa energia vital que nos mantém com vida. Ele também é a fonte da força, do poder que eu tenho para triunfar sobre as dificuldades que certamente vão cruzar meu caminho naquele dia. Ele também ajuda para que ele é a fonte de iluminação para a minha mente, que tem hora que fica tão anuviada e eu fico confusa sem saber o caminho a seguir. E com esta conexão com o Criador, o meu pensamento se abre e eu enxergo as saídas. Uma das coisas mais importantes que eu vejo nessa conexão com o Criador é isso, é que Ele me dá força para triunfar sobre as dificuldades e para saber que existe solução para todo tipo de problema. Quando eu estou prestes a desistir, quando eu estou me sentindo incapaz, quando eu estou achando que eu não vou conseguir vencer, então eu falo, né, com Deus, às vezes um pensamento assim muito rápido, eu digo só, Senhor, ajuda-me, eu tô pensando em desistir, e eu sinto esta força, né, que vem de Deus, me levantando e me fazendo enxergar que a situação não está tão difícil assim. É a minha cabeça que está se fechando, então ele me abre esse entendimento. Mas para isso eu tenho que manter essa conexão com Ele ao longo do dia. E de que maneira eu mantenho? A principal maneira, como eu disse, é falando com Deus, é em pensamento mesmo. Eu estou sempre, né, me comunicando com Deus. Ao acordar, agradeço pela noite. E depois, quando eu vou, né, desenvolvendo as minhas atividades, logo que eu acordo, né, então eu tenho esse ritual matinal, logo que acordar, agradecer. Então, em seguida, eu vou, né, ao banheiro, tenho autocuidado, lavo o rosto, né, escovo os dentes, esses cuidados básicos iniciais. E em seguida eu vou à janela e faço 10 respirações. Essas 10 respirações, elas servem justamente já para também me dar energia, clarear um pouco mais a minha mente. Aí em seguida eu vou tomar água, né? Esse é o meu ritual da manhã. Então já me conectei com o Criador e enquanto eu estou respirando, eu estou também em pensamento conectada, porque eu estou agradecendo a Deus por essa oportunidade de respirar. Porque respirar me faz muito bem. Faz bem a você também. Experimenta quando você acordar, ir à janela e fazer 10 respirações. Por que isso é importante fazer quando acorda? Porque durante a noite, a nossa respiração, ela de uma certa forma fica assim um pouco reduzida, né? A frequência respiratória é reduzida e a gente, consequentemente, tem uma menor lubrificação aqui, né?
da cavidade oral, da cavidade nasal, isso acontece durante a noite. Então a gente tem uma tendência a acumular um pouco mais de secreções nas vias aéreas. Daí que quando a gente acorda e faz essas respirações, a gente vai dar essa lubrificada, né? E vai dar essa energizada. Aí eu gosto de fazer essas 10 respirações. Mas como eu disse, enquanto eu estou respirando, eu estou conectada assim em pensamento com o Criador, porque eu estou agradecendo pela oportunidade de respirar. Estou agradecendo pelo ar. E estou agradecendo por poder me movimentar, porque eu gosto de respirar assim, levantando o braço, inspira e solta o ar abaixando o braço. Eu faço esses 10 movimentos. Experimenta fazer amanhã, quando você acordar. Você vai ver que energia boa vai te trazer. Aí depois que eu faço a respiração, eu vou e tomo água, tá? Perdão, eu mudei a ordem das coisas, tá? Eu tô falando do meu ritual matinal aí, que me dá muita energia. Primeiro, assim que eu retomo a consciência, né, de que eu acordei, agradeço a Deus pelo dia, né? Pelo novo dia, pela noite, né? E peço força para viver nesse dia, né? De forma produtiva, de forma positiva também, sendo influência positiva para os outros. Aí vou fazer as respirações. Aí faço alongamento. Aí você entende, enquanto eu estou fazendo tudo isso, eu estou com o meu pensamento conectado com o Criador, agradecendo por tudo isso. Então, continuo com a gratidão. Agradeço pelo ar. Aí, quando vou fazer o alongamento, agradeço pelo alongamento, porque o alongamento, ele faz prodígios na nossa vida. É um exercício tão simples que pode ser feito por qualquer pessoa, mas que traz tantos benefícios. Aí, enquanto eu estou alongando, eu estou também agradecendo ao Criador. Em pensamento, eu estou conectada, né? Eu estou lembrando que foi Ele que projetou este corpo, né? Ele projetou cada parte. E ele nos dá esse conhecimento, né, de como o corpo funciona e os recursos que estão às minhas mãos para o meu corpo ficar melhor. E o alongamento é um desses. Aí eu alongo, aí vou tomar água. E enquanto eu estou bebendo água, eu estou também em pensamento agradecendo ao Criador pela água, né? Que tesouro maravilhoso que é a água. Então eu bebo a água. E depois que eu bebo esta água, primeiro eu bebo um copo de água pura e em seguida eu preparo um copo de água com limão, certo? Então, depois que eu bebo essa água com limão, aí isso tudo é o meu ritual aí, né, do acordar, que me dá muita energia e muita disposição para o dia a dia. Daí eu vou, me sento, tá, na varanda, porque na varanda eu posso ter contato com a natureza, tá? Aí esse é a segunda maneira de me conectar com o Criador. Uma é falando, né, com Deus, agradecendo em pensamento mesmo, ou audivelmente, né, fazendo uma prece e o pensamento sempre ligado, agradecendo. Aí a segunda maneira de me conectar com o Criador é observando a natureza. Por quê? Porque a natureza é uma obra de Deus, é uma obra do Criador. Então, enquanto eu estou observando as obras de Deus, eu estou também me conectando com Ele, porque eu estou lembrando como Deus é maravilhoso, como Ele faz coisas lindas, maravilhosas. Uma das maravilhas que Deus faz é uma árvore, né? O fato de Deus ter colocado essas criaturas aqui no planeta Terra, as árvores, isso foi um grande presente que Ele nos deu, porque as árvores nos ensinam tantas coisas. Então, eu procuro me sentar na varanda, assim, diante de uma árvore. Tem uma árvore que fica bem assim na frente da minha varanda, uma mangueira, que é uma coisa linda. E aí eu fico parada alguns momentos observando esta árvore, observando o vento balançando as folhas e observando os visitantes que chegam ali. Aí chegam vários tipos de passarinhos, né? Um deles é o beija-flor. Sempre tá ali, né? Aquele beija-flor que ele voa assim rápido que nem um míssel e fica paradinho ali no ar. E ele faz um barulhinho, ele tem um cantozinho muito interessante, esse canto do beija-flor. E eu fico deliciando-me com tudo isso, sabe, gente? Aí depois que vem beija-flor, vem vários outros tipos de aves, vem bentivis, vem rouxinóis, e muitas vezes também, às vezes, aparece pica-pau. Com frequência é o beija-flor, o bentivi, o rouxinol. Ocasionalmente aparece pitiguaris, aparecem pica-paus, às vezes aparecem também gaviões, mais raramente. Agora, o que também não faz falta são uns tipos de papagaios, uns papagaios bem grandes, assim, verdes, que eles fazem uma
festa. Aí, enquanto eu estou me deliciando com tudo isso, eu estou também em conexão com o Criador, porque eu estou vendo estes animais, né, que Deus criou, que Deus planejou que eles estivessem aqui e que Deus mantém todos eles com vida. E eu agradeço a Deus por esses animais, por estas árvores. Aí continuo também assim agradecendo e aproveitando. E geralmente, além das aves, eu recebo outras visitas aí. Eu não, quer dizer, a árvore, né, que é a minha vizinha, né, eu digo que a minha vizinha é a árvore, porque ela fica bem em frente assim à varanda de casa. E geralmente aparecem ali também saguins. Você deve ter visto já aqui no meu Instagram, eu sempre estou compartilhando fotos e vídeos desses tais saguins que sempre estão me visitando. Pronto, gente, isso aí, olha, receber essa dose de natureza, sabe, logo de manhã cedo, tem um efeito maravilhoso. Aí depois que eu faço isso, aí eu faço a terceira coisa, né, que eu faço para ter conexão com o Criador. É falar com Deus, seja através de uma prece, né, ou seja através do pensamento, sempre ligado, né, com o Criador, através das obras do Criador na natureza. E a terceira maneira que eu encontro para me conectar com o Criador é através da leitura, né, da Bíblia, certo? Então, quando eu leio a Bíblia, eu também me conecto com o Criador. E das partes da Bíblia, né, que eu mais aprecio é os Salmos, né? O livro dos Salmos. Eu gostaria até de ler aqui um dos meus salmos favoritos, certo? Que é o Salmo 46. Eu vou ler aqui uns textos desse Salmo 46, porque ele é maravilhoso. Aí eu gosto de ler alguns textos dos Salmos, logo assim que eu acordo. E eu quero dizer para você que eu faço o seguinte, eu não fico só lendo assim, sabe? Eu faço anotações. Então eu trouxe aqui para vocês o meu caderno de anotações da Bíblia, tá? Ele já está praticamente todo preenchido, que ele não teve mais espaço, eu comecei a anotar assim em papéis, ó. Tudo isso aqui são as anotações que eu faço nesse horário de manhã. Depois de observar a natureza, quando eu começo a ler a Bíblia, eu vou lendo e vou anotando. Então esse caderno aqui, gente, ele tá cheio, ó. Ele tá cheio das anotações que eu faço, né? Olha aqui, tá cheio das anotações que eu faço nesse momentinho aí. Eu tenho aqui uma folhinha para eu anotar. Bom, e que anotações são essas? Aí eu vou dizer para você que anotações são essas que eu faço enquanto eu vou lendo a Bíblia, porque fica assim como uma dica de como é que você pode tornar essa leitura da Bíblia bem agradável e principalmente assim bem produtiva para você e que vai te ajudar em momentos de dificuldade, em momentos que você está se sentindo confuso. A leitura da Bíblia nos ajuda nisso também. Ela nos ajuda a encontrar força no momento de dificuldade, em momento que a gente quer desistir. Em momento que a gente está confuso, né? Em momentos que a gente está com medo, quando a gente está triste. Então, através dessa leitura, a gente vai tendo esse benefício, né? A gente consegue encontrar aqui neste livro, tá? Na Bíblia, a gente consegue encontrar recursos e subsídios para todos os desafios da vida. Isso foi uma coisa que eu encontrei para mim e por isso que eu estou falando para você como experiência. Agora, é claro que a Bíblia é um livro assim, para quem não tem costume, pode parecer muito difícil. Por isso eu recomendo que se você não tem a prática assim de ler a Bíblia, você comece pela leitura dos Salmos. Tá? Os Salmos vai ser muito, muito assim fácil para um iniciante, né? Em leitura assim da Bíblia. E você pode também começar fazendo dessa maneira que eu vou te dizer aqui. Quando você começar a ler a Bíblia pelos Salmos, pode começar por outra parte, mas eu recomendo pelos Salmos. Ao ler cada salmo, você comece a prestar atenção encontrar a resposta para essas duas perguntas. Então, uma das maneiras de você ler a Bíblia e fazer sentido para você é lendo a Bíblia procurando resposta para duas perguntas apenas. E eu recomendo que você anote aí essas duas perguntas, porque isso vai te dar muito benefício, vai fazer muito sentido para você. Primeira pergunta é: quem é Deus? Como Ele é? Como é Deus? Tá? Como Ele é em sua essência e principalmente em seu caráter.
Quais são as qualidades? Quais são as características de Deus? Olha, eu quero dizer para você que nós vivemos na era das fake news, né? É fake news para todo lado. Agora, em tempo de pandemia, então, essas fake news acerca de Covid chega... a gente não aguenta mais nem ouvir falar em fake news. Mas não é só acerca de saúde, de Covid que existe fake news. Você sabia que existe muitas fake news acerca de Deus? Muitas fake news mesmo, acerca dizendo que Deus é assim quando ele não é. Deus faz assim quando ele não faz. Deus gosta disso quando ele não gosta. Então existe muitas fake news acerca de Deus. Por isso que uma das coisas muito importantes que vai dar sentido à sua vida é descobrir a verdade acerca de Deus, de quem realmente ele é. Então, comece a ler a Bíblia, os Salmos, por exemplo, procurando encontrar essa resposta. Como é Deus? A resposta para essa pergunta. Foi isso que praticamente encheu esse meu caderno, sabe? Então, olha, todos esses papéis que eu tenho aqui são as minhas anotações acerca de quem é Deus. Só com essa leitura da Bíblia. Não foi só com Salmos aqui não, tá? Foi com leitura de outros livros também que eu encontrei essa resposta, quem é Deus? E eu vou ler aqui para você algumas respostas que eu encontrei, por exemplo, no livro de Salmos, né? Quem é Deus? Deus é fiel, Deus é correto, Deus é minha rocha, Deus é meu refúgio. Pronto, então isso são características de Deus que eu encontrei através da leitura aí, né, da Bíblia. Agora, a segunda pergunta que você precisa buscar resposta... Peraí, estou revirando aqui meus papéis porque eu tinha uma coisa que eu queria falar aqui para vocês, que está no meu papel, bom, mas está na minha cabeça, eu falo também. Tá? Então, a primeira pergunta que você vai buscar a resposta, qual é? Quem é Deus? Como que ele é? Né? A segunda é, o que Deus faz? Né? Como ele age? Então, olha só, eu encontrei resposta também para essa segunda pergunta. Como é que Deus age? Deus, ele me dá forças. Deus me dá um escudo. Deus me treina para a batalha, tá? Para qualquer batalha que você esteja enfrentando. Eu encontrei essa resposta na Bíblia, que Deus, ele me treina para a batalha. Deus, ele me dá forças para vencer, né? Me dá poder para vencer. Deus enxuga o sofrimento e a dor. Então, isso são respostas para essa pergunta. O que Deus faz? Né? E quando eu olho para a minha vida no passado, eu posso ver claramente, sabe, ao longo dessa minha trajetória de quase meio século. Gente, olha, eu não tenho problema com o negócio de idade, não. O pessoal diz, acabaram sabendo da minha idade. Pois eu quero que saibam mesmo, tá? Eu quero dizer para vocês que em breve vou estar completando meio século. E para mim isso é uma honra, né? Eu espero de fato chegar lá, né? Da minha parte eu estou procurando fazer, né? Por onde chegar lá, mas a gente sabe que a longevidade, a saúde, não depende só da gente, né? Tem coisas também que às vezes não estão no nosso controle, mas o importante é que a gente tenha consciência limpa que está se cuidando para viver muito, viver bem e continuar sendo a influência positiva sobre os outros. Então, gente, eu estou com 48 anos de idade, né? Digo isso com muita alegria, com muita satisfação, tenho muito orgulho de estar com 48, porque quantas pessoas não conseguiram, né, chegar até aqui? E eu cheguei com muitas vitórias, porque já enfrentei muitas lutas terríveis, inclusive lutas contra doenças mesmo. Eu já vi a morte de perto muitas vezes, gente. Não foi uma vez só, não. Eu já vi a morte de perto muitas vezes, sabe? Porque principalmente quando eu era adolescente, quando eu era bem jovem, eu padecia de crises de asma terríveis mesmo, sabe? Em que eu estive à beira da morte mesmo, em crises de asma terríveis, e outros problemas já que eu passei também
E em tudo isso, Deus estava ali ao meu lado e me fez triunfar, né, sobre todas essas dificuldades. E eu quero dizer para você que as crises de asma não foi o pior que eu passei. Embora eu vi a morte de perto, eu cheguei até a perder a consciência de uma falta de ar mesmo que eu tive. Tá? E é muito terrível essa sensação de falta de ar, mas eu quero dizer para você que isso não foi o pior que eu passei. Sabe o que foi o pior? Foi que depois que eu me libertei da asma, sabe? Porque eu me libertei, não tive mais essas crises de asma, né? Que eu tinha, nunca mais tive isso. Mas eu desenvolvi, assim, uma espécie de trauma psicológico de falta de ar. Eu passei a ter crises de pânico. Só quando eu tinha, veja, a asma já tinha me abandonado, né? Eu já não tinha mais asma. Não tinha mais aquelas crises, mas eu fiquei assim com um trauma psicológico tão forte que eu não podia assim estar em situação que me desse assim uma leve desconforto respiratório, que eu tinha uma crise de pânico. Porque parecia como que eu ia ter, né, a asma, mas eu não era uma asma, né? Era simplesmente um desconfortozinho respiratório, né? Às vezes a gente até com um pouco de ansiedade, a gente tem uma aparente falta de ar. Se eu visse alguém assim com uma crise de asma, eu entrava assim, um desespero. E eu digo pra vocês, gente, que essa agonia mental que eu vivi por muitos anos, né? Com esse trauma, com esse pânico, esse pavor de voltar a ter asma, isso foi muito pior do que as crises da asma em si. E durante esse período, quem foi o meu sustento e quem me ajudou a triunfar também, porque eu também venci, viu, esse pânico, esse medo, venci as crises de pânico, né? Passei a ter muitas crises de pânico, passei muitos anos lutando contra isso. E quem estava comigo me ajudando a triunfar e vencer? Deus, né? E o melhor de tudo foi que quando eu venci também este pânico, esse medo que eu tinha de falta de ar, eu não apenas venci para mim, porque a partir disso eu adquiri a capacidade de ajudar a outras pessoas também, que estavam enfrentando situação semelhante à minha. E tudo isso foi Deus que me capacitou para vencer. Então eu queria ler aqui com vocês um dos textos favoritos meus aqui, que é o Salmo 146, e diz o seguinte: Aleluia, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem nos filhos do homem, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. E aqui vai dizendo outras ações que Deus faz. Ele faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus reina de geração em geração. Aleluia. Olha que lindo, que preciosas palavras, né? Começa com mostrando uma atitude que nós devemos ter como criaturas, né? Essa atitude de louvar, né? De cantar louvores. Louvar é isso, é exaltar, né, a Deus, né? Então, quando eu louvar não é só cantando, né? Mas a gente louva falando também. Quando eu estou falando dos feitos de Deus, né, mostrando quão linda é a árvore que Deus faz, eu estou desta forma também louvando. Em seguida, adverte a gente a não colocar nossa confiança em seres humanos, né? Príncipes, né? Príncipes são o quê? Pessoas muito importantes. Por quê? Porque as pessoas, elas estão aqui hoje e amanhã às vezes não estão, né? A gente está vendo com essa Covid como a vida, o ser humano é tão transitório, né? Tão passageiro. Às vezes pessoas aparentemente, né, que estão tão bem, de fato pessoas, né, que cuidavam tão bem da saúde, de repente elas vão embora. Então a gente não pode colocar a confiança numa pessoa, né? No sentido assim de achar que ela é a última solução, a última saída. Porque não apenas elas podem, né, morrer, mas muitas vezes elas podem estar incapacitadas de nos ajudar, né? Eu conto mesmo com uma situação em que eu, certa ocasião, né, tem uma grande amiga que eu sei que ela é amiga de todas as horas mesmo, e eu também sou amiga dela, mas
eu passei por uma situação em que eu desejei que ela pudesse me ajudar, mas eu vi que ela estava incapacitada, porque ela estava envolvida também numa situação talvez até pior que a minha. Então, embora, né, ela fosse uma amiga sincera e leal para comigo, naquele momento que eu precisei, eu não podia contar com ela, né? Mas com quem eu posso contar? Eu sempre posso contar com Deus, porque Ele sabe também, inclusive, quem é a pessoa que está disponível para me ajudar naquele momento, né? E naquele momento eu talvez não podia contar com aquela amiga, mas Deus enviou outra pessoa que eu nem imaginava que podia estar ali comigo. Então é por isso que a gente não pode confiar nas pessoas, né, no sentido de depender delas, porque as pessoas, elas se vão, as pessoas falham, e às vezes elas não falham, mas elas estão impossibilitadas, né? Houve também momentos em que eu desejei muito a ajuda de pessoas amigas e elas estavam impossibilitadas porque estavam tão doentes que não podiam me ajudar. O contrário também já aconteceu, de as pessoas precisarem de mim, querer o meu auxílio e eu não poder ajudá-las, embora eu quisesse demais. Por quê? Porque eu sou humana. Mas eu talvez não possa estar disponível para todos, né? E talvez meus amigos também não possam estar disponíveis, mas Deus sempre vai estar. Por isso aqui diz, não confie nas pessoas, né? No sentido, não que você vai desconfiar, achar que todo mundo vai te enrolar. Não confiar no sentido assim de pôr a sua esperança de que ela quer a saída para você sempre. Porque elas podem não estar disponíveis, mas bem-aventurado, ou seja, feliz aqueles que têm a Deus por seu auxílio e cuja esperança está nele, porque ele nunca vai falhar, ele nunca vai morrer, ele nunca vai adoecer, ele nunca vai lhe esquecer, e ele tem o controle sim de tudo, e ele pode colocar no seu caminho as pessoas certas, as pessoas que estão disponíveis para você naquele momento. E eu também gosto muito dessa parte, quando diz que ele liberta os encarcerados, né? Então eu já vivia em muitas prisões, né? Essa prisão, né, dessa doença de asma, essa prisão depois desse medo, desse pânico que eu desenvolvi. E depois disso eu já entrei em muitas outras prisões, sabe? Houve um momento em minha vida também que eu já tive depressão e fiquei muito mal mesmo. E de todas essas prisões, de fato, Deus me libertou. E quando Ele me libertou, a minha vida mudou para melhor do que antes de eu ter o problema, sabe? É assim que funciona. E também gosto quando diz aqui na Bíblia que Deus abre os olhos aos cegos. Às vezes eu me sinto assim cega, né? Sem saber o caminho que eu devo andar, o que fazer. Mas eu busco a Deus, né? Eu peço mesmo, às vezes em pensamento, Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou confusa, eu estou perdida, me ajude. E Ele sempre me responde, e vai responder a você também. E levanta os abatidos. Essa é a parte melhor. Porque, gente, nos últimos tempos, quem é que nesse planeta não ficou abatido em algum momento? Quem que não ficou abatido? Quem que não ficou desanimado? Quem que não ficou inseguro, né? Quem que não se sentiu prostrado achando que não ia conseguir levantar? Eu estive várias vezes, né? Então eu estou sempre aqui animada e feliz, e realmente a maior parte do dia eu estou assim, mas eu tenho também momentos de tristeza, né? E que acho que não vou conseguir, mas são momentos assim muito esporádicos, porque eles não duram muito. Não duram por quê? Porque eu não fico batendo a cabeça naquilo ali, eu vou de fato buscar na fonte da saúde, na fonte da força, na fonte do poder, através desses 3 recursos, como eu falei. Eu procuro me conectar com o Criador em momentos de alegria, em momentos de tristeza também, em momentos que eu acho que eu estou vencendo e quando eu acho que eu estou perdendo. Então eu busco a Ele através da prece, né, do pensamento, sempre falando com Deus em pensamento, contemplando a natureza e lendo, né? E aí eu decidi que eu não queria deixar que essa leitura, né, que eu fazia da Bíblia, quando eu disse eu faço logo de manhã, né, depois que eu acordo e tal, e eu queria que isso me acompanhasse o dia todo, porque eu senti que ao longo do dia eu estava enfrentando dificuldades e lutas muito grandes. E eu estava precisando, né, de me refrigerar lendo alguma coisa da Bíblia. Mas era difícil andar com a Bíblia, né? Até que essa Bíblia aqui é muito grande, né? Tem menores, mas eu escolhi de fato essa porque ela tem uma letra muito grande, né? E, gente, olha, cá pra nós, mas depois dos 40 eu desenvolvi a vista cansada mesmo, viu? E mesmo com óculos, né? Óculos bifocal, mas eu só me sinto confortável lendo com uma letra maior, né? Tem umas Bíblias que tem umas letrinhas pequenas, eu não consigo ler direito. Então essa aqui tem a letra grande, é uma Bíblia grande,
é incômodo levar. Tem umas bíblias menores, mas o bom mesmo que eu achei é que eu criei, sabe, uns papeizinhos assim. Eu devia estar até com eles aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui um deles para mostrar. Pronto, isso aqui, ó. Olha o que eu fiz. Eu peguei uma folha, né, de papel ofício e cortei em pedacinhos até ficar desse tamanho. Aí aqui eu escrevi nesses papeizinhos os textos da Bíblia preferidos. Quais são os textos preferidos? Aqueles textos que me dão força quando eu estou desanimada e me dão segurança quando eu estou desorientada, quando eu estou com a cabeça anuviada, sem saber o que fazer. Tá? Então, eu encontrei, né, nessas minhas leituras vários textos que servem para isso. Gente, olha, e é como um remédio mesmo. Eu posso estar desorientada como eu estiver. Quando eu leio esses papeizinhos que tem esses textos que eu escolhi, né, durante as minhas leituras, eu sinto, sabe, com a energia de fato voltando a mim, né? Porque é Deus que está me dando essa energia através da leitura desses textos da Bíblia. Porque eu creio sinceramente que foi Deus que inspirou mesmo as pessoas a escreverem a Bíblia. As pessoas escreveram com as suas palavras, né? Mas foi sobre a inspiração de Deus. E tudo aquilo que Deus inspira comunica vida mesmo, comunica força, comunica energia. É por isso que a leitura desses textos nos dá energia, tá? Então, eu leio e eu vou mostrar aqui para vocês, né? Alguns desses aqui, que eu tenho aqui anotado, né? Alguns dos meus preferidos. Um deles está aqui, ó. Salmo 138, verso 8. O que a mim me concerne, o Senhor Deus levará a bom termo. Então, quando eu estou desorientada, né? Ai, não vai dar certo, que eu leio isso aqui. Não, Deus está no controle. Esse negócio que não vai dar certo, isso é na minha cabeça. Mas Deus vai levar a bom termo, ou seja, Ele vai me fazer triunfar. Ele vai garantir o meu sucesso. Tá? Então, isso me dá energia. Outra coisa aqui que diz é o seguinte. O Deus eterno, outro texto que eu anotei aqui, ó, é a tua habitação, e por baixo de ti ele estende os braços eternos. Olha que ilustração bonita. Deus, ele está estendendo os braços, né? Quer dizer, ele está cuidando. Mesmo em meio às dificuldades, eu não estou só. Quando eu leio isso, aí me dá essa energia. Então, gente, o que eu fiz? Eu preparei alguns papeizinhos desses, na verdade eu tenho vários, né? Espalhados assim, um monte de cantos aqui, para que eu sempre tenha com ele na mão, né? Não que eu acho que daqui sai alguma energia assim, na verdade eles estão espalhados para que eu sempre possa ter acesso a eles, não tenho que ficar procurando. A energia vem quando eu leio, né? Aí isso alimenta a minha mente. Aí eu resolvi colocar ele, tá? Na minha carteira, né, de documentos, que eu ando com ela o tempo todo, porque toda vez que eu saio com o documento, né? Aí eu ando também com esses papeizinhos na minha carteira de documento, porque onde quer que eu esteja, que eu precisar, né, eu me sentir desorientada, eu me sentir desanimada, aí eu abro a minha carteira, assim, pego um papelzinho desse e leio. Olha, gente, é uma maravilha, tá? Então, e tem uns papeizinhos desses que eu gosto de ler assim que eu acordo, tá? Uma das primeiras coisas que eu faço também, né? Depois que eu faço a prece de agradecimento, depois que eu faço a respiração, aí eu pego logo os papeizinhos e vou ler, tá? Antes mesmo de tomar água, aquela coisa, tá? Tem a leitura desses papeizinhos. Então, gente, dessa maneira eu tenho encontrado, assim, grande refrigério para as tristezas que me sobrevêm, né? Tenho encontrado orientação e principalmente tenho encontrado forças para caminhar, porque eu quero dizer para você que no dia a dia vem pensamentos de desânimo na minha cabeça a todo instante. Vem pensamentos de vontade de desistir mesmo, né? Inclusive desistir desse meu trabalho que faço, né? De estar sempre levando essa mensagem de saúde, de qualidade de vida. Mas eu não desisto. Por quê? Porque quando vem esses pensamentos de desânimo, de desistir, aí eu tenho para onde correr, né? Eu leio, né, esses textos aqui. Se eu não tiver com a Bíblia na mão, eu leio na Bíblia mesmo, mas senão eu leio aqui o que eu copiei, né? Eu leio também as minhas anotações aqui, tá? Leio as minhas anotações e vou avançando, tá? Então, em outras ocasiões eu quero compartilhar com você outros tipos de estratégias que eu uso para fazer essa leitura da Bíblia. Não vou falar tudo uma vez, senão vai anuviar a cabeça de vocês, tá? Eu quero deixar hoje só essa, que eu leio
procurando descobrir a resposta para essas duas perguntas. Primeiro, quem é Deus, quais são as características dele e o que ele faz. E eu quero dizer para você que nesse salmo que eu acabei de ler, ó, esse salmo 148, a gente encontra já a resposta para essas duas perguntas. 148 não, 146, né? Então, olha, por exemplo, aqui eu encontro a resposta para essa segunda pergunta. O que Deus faz? Olha, aí diz aqui, olha, Deus liberta os encarcerados, Deus abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos. Então, olha, nesse salmo eu encontro a resposta para essa segunda pergunta, né? Não tinha a da primeira, mas tem a da segunda pergunta, certo? E tem um outro salmo aqui também, do 145, que eu vou ler para você. Também um texto que eu gosto muito, que diz que o Senhor sustenta os que vacilam e apruma todos os que estão prostrados. No dia a dia a gente vacila, né? A gente tropeça, a gente às vezes cai, fica prostrado e acha que não vai levantar. Mas esta é a promessa maravilhosa de Deus e que Ele tem cumprido na minha vida. Ele tem sustentado quando vacilo e me aprumado e me erguido, né, quando eu estou prostrado. Então, gente, dessa maneira, qualquer ser humano, tá? Não importa a sua idade, não importa a sua vida passada, o que você já fez ou deixou de fazer, não importa a sua religião ou não, se você tem ou não tem, certo? Isso não tem a ver com religião. Você pode buscar a Deus onde você estiver. A principal coisa é isso, procure se conectar com Deus. E procure se conectar através desses 3 recursos que estão aí à sua disposição. Falar com Deus, né? Contemplar a natureza e agradecer. E procure, se você ainda não tem, procure adquirir uma Bíblia, né? Hoje em dia tem muitos tipos de Bíblia para todos os gostos. Essa aqui, por exemplo, é uma Bíblia especial. Tá vendo que ela tem o nome Bíblia de Estudo Andrews, sabe por quê? Porque ela é uma Bíblia de estudo mesmo. Ela tem várias informações aqui, além do texto mesmo, né, da Bíblia, ela tem várias informações aqui, ela tem vários comentários, tem informações até assim arqueológicas, porque eu tenho muita curiosidade mesmo de saber, né, das coisas assim arqueológicas que tem a ver com aqueles tempos bíblicos. Então aqui faz esses tipos de comentários, né, e aqui esse comentário liga uma parte com a outra. Então assim, são muito esclarecedores esses comentários. Eu gosto desse tipo de Bíblia, né, Bíblia de estudo. Aí além de ter esses comentários, aí tem também tipo um dicionáriozinho bíblico atrás, tem também mapas. Cadê os mapas? Deixa eu ver aqui. Tem mapas, tem um bocado de recursos assim, né? Por exemplo, tem mapas. Eu gosto de ler também olhando os mapas, gente, porque desculpa cair aqui os papéis, porque assim vai me esclarecendo mais, né, sobre as coisas que aconteciam. Pois é. E então é isso, gente, que eu quis passar para vocês, né? Esse é o recurso que eu considero o mais importante de todos para você ter saúde, né? Manter essa conexão com Deus, com o Criador, através desses 3 recursos: a natureza, o falar com Deus, né? E a leitura aí da Bíblia. Então, se você ainda não tem aí uma Bíblia, você procure encontrar alguma, né? É possível que você encontre também até Bíblia online, né? Existem também as versões digitais. Eu particularmente eu gosto da coisa física mesmo, né? Todo livro para mim tem que ser físico. E você pode encontrar sim a Bíblia por um preço bem acessível. Você pode até ganhar alguma de graça, né? Há muitas entidades, aí geralmente até cristãs, né, que distribuem Bíblias, né? E se você conhece uma pessoa que tem o hábito de ler a Bíblia, certamente ela pode até ter mais de uma em casa, ela pode te dar aí uma de presente, né? Então vale muito a pena, certo? Pessoal, então a gente está encerrando agora a Semana da Saúde. Eu agradeço muito a sua presença, né? Aqui eu me empolguei aqui falando, nem cumprimentei o pessoal que está aqui. A gente tem aqui a Érica, tem a Flávia, Vilma Braga, tem também Selva Xavier, né? O Espaço Mente Saudável, Teixeira Cecília, né?
Selva Xavier diz, a nossa saúde é tudo, né? Precisamos cuidar da saúde. Temos aqui o escritor Adriano Paulo. Adriano sempre que esteve presente em todas as semanas. Olha, se eu for dar um prêmio aí de assiduidade da Semana da Saúde, eu vou dar pro Adriano, né, Adriano? Você esteve todos os dias, não foi isso? Então, Aldi Maia também esteve aqui com a gente, Helena dos Santos, Dri Teixeira, né? Aldi Maia e Helena dos Santos Fernandes. Isso. Então, pessoal, a gente agradece muito a participação de vocês, né? A Aldi está dizendo parabéns pelo vídeo. Pois é, gente, então eu quero dizer para você que esse foi a quinta live da Semana da Saúde. Se você não assistiu as outras, elas ficaram gravadas aí, né? A gente quis trazer esses temas, né? Porque saúde é um tema bastante amplo. Então eu quis resumir aí 5 cuidados essenciais. Eu considero que esses são os principais, né? O relógio biológico, o exercício físico, a alimentação saudável, o controle do estresse e a conexão com o Criador, que eu deixei por último, melhor fica no final, mas eu considero que esse é o mais importante, né? Então que você tenha... deixa eu ver, Helena diz o seguinte... Delane, eu consigo ver as gravações da semana? Sim, aqui no meu Instagram elas estão todas gravadas, certo? Fica aí no IGTV, tá? Então tem todas as gravações aí da Semana da Saúde, tá certo? E se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp Saúde em Ação, mande o seu número para mim aqui pelo direct, né, para que eu lhe adicione ao grupo, porque a gente tem esse grupo de Saúde em Ação em que a gente passa alguns conteúdos de saúde semanalmente, tá? Não passamos muitos conteúdos para não encher demais a cabeça das pessoas, porque elas já têm tanta informação, né? Mas através desse grupo Saúde em Ação, eu compartilho uma vez por semana apenas um conteúdo com uma dica de saúde bem importante, e uma vez por semana apenas eu abro um grupo para interação, para quem quer fazer perguntas e respostas. Aí assim a gente não fica assim sobrecarregado com muitas informações. Essa semana foi atípica lá no grupo Saúde em Ação, porque como estava na Semana da Saúde, eu não fiz postagem de conteúdo e nem abri o grupo para interação, porque eu convidei o grupo todas as noites para estarem aqui comigo. É claro que a maioria não pode estar, né, devido a outros compromissos, aí a gente deixa aqui as lives gravadas, certo? Então eu agradeço muito a sua presença, peço que você compartilhe esses vídeos também, né, e que juntos possamos continuar nesta nossa jornada, nessas nossas lutas diárias, porque viver de fato é uma luta, né, contra as dificuldades, mas Deus ele nos renova as forças, né? E eu quero justamente encerrar com a leitura aqui de um texto que fala disso, né? Que Deus ele nos renova as nossas forças a cada vez mais, né? Então ele diz o seguinte, está no livro de Isaías. Isaías também é um livro da Bíblia que eu aprecio bastante, né? E diz o seguinte, que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Olha que coisa linda. Quem não se sente cansado, né? Às vezes, quem não se sente que não tem mais força para prosseguir? Pois é, e Deus faz isso, e eu sou testemunha disso. Quando eu me sinto cansada, Deus ele renova as minhas forças. E sabe que uma das maneiras que Deus usa para renovar nossas forças é através do sono, tá? Então, através do sono, ele age também em nosso corpo, restaurando. Eu costumo muito acontecer isso, à noite assim, às vezes eu tô cansada que já não vai mais nada, eu não vou mais conseguir avançar, não vou conseguir levar para frente esse projeto. É só naquele horário, quando eu durmo e acordo no outro dia, essas forças estão totalmente renovadas. Deus tem muitas maneiras de renovar as nossas forças, é claro, e uma delas é através do sono mesmo. Ele cumpre isso aqui, que ele renova as forças e multiplica a força do que não tem vigor. E diz mais, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, né? Até a pessoa que é jovem, ela pode se cansar, mas os que esperam no Senhor renovam as forças. Eles sobem com asas como águias. Olha que comparação interessante. Eles correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam, né? Claro que isso é uma linguagem assim, ilustrativa, mas para mostrar isso. Que no meio do cansaço, no meio daquela situação difícil, que eu acho que eu não vou desistir, que eu não tenho mais forças,
Deus, ele renova as nossas forças. Isso é uma promessa maravilhosa que ele tem cumprido na minha vida. Eu tenho certeza que cumpre na sua também e vai continuar cumprindo, porque Deus, ele sempre quer o nosso melhor. E lembre-se que o plano dele foi que este mundo nunca tivesse nesse caos que estamos vivendo, né? No plano original de Deus, o Criador, não fazia parte morte, doença, sofrimento, coronavírus, violência. Mas, devido às más escolhas do ser humano, todos esses problemas vieram a existir. Mas Deus está trabalhando para restaurar. Vai chegar o dia em que ele vai intervir definitivamente, né? E restaurar este planeta, restaurar cada ser humano, né? Que de fato escolheu, né? Que aceitou ser restaurado para viver nesse planeta, né, perfeito, né, e nunca mais morrer, nunca mais adoecer. Então aquelas pessoas que se foram, né, que morreram, Deus vai trazê-las de volta à vida, não mais para adoecer, mas já com o corpo transformado para viver num planeta perfeito, né? É claro que Deus não vai poder levar todo mundo, apenas aquelas pessoas que de fato aceitaram, né, esse plano dele de transformar, né, a sua vida, o seu caráter e de viver em harmonia, né, com as leis naturais, de viver em harmonia com o amor, né? Claro que aquelas pessoas que se especializaram na prática do mal e da violência, essas pessoas não poderão participar desse novo planeta, senão eles iriam estragar o planeta todinho de novo, né? Mas cada ser humano, né? Deus dá a cada ser humano essa oportunidade de ter o seu caráter transformado, né? Transformado à semelhança, né, do caráter dele, que é o caráter de amor, né, de serviço, da bondade. E Deus está fazendo essa obra na minha vida, na sua vida, a todo momento. Que nós sejamos uma influência positiva também sobre outros, para levar também essa mensagem de amor e de esperança, de que podemos ser mais que vencedores, porque essa é a vontade do nosso Deus, o nosso Criador. Gente, uma boa noite aí para vocês. Que Deus abençoe a vocês e que você continue, né, a sua jornada confiante que você vai ser um vencedor a cada dia. Uma boa noite para vocês. Tchau, pessoal!